16h36, iniciando agora. Boa tarde, Paraíba, boa tarde, Campina Grande, Caturité nos municípios. Programa que está no ar desde 8 de fevereiro de 1986. Estamos chegando aí, secretário Félix Araújo Neto, aos 38 anos, ininterruptos, né, com esse programa, que é considerado o porta-voz das comunidades. Eu tive o privilégio, né, eu estou aqui com o meu convidado de hoje, Félix Araújo Neto, secretário, doutor Félix Araújo Neto, secretário, professor, advogado, né, secretário. Conheço Félix desde a da adolescência dele, né? Quando eu ia muito na casa dele, era muito bem recebido pelo pai dele, doutor Félix Araújo. Zé Roberto deve estar lá nos ouvindo. Zé Roberto Pustanã, que é muito amigo, né, de seu pai. Amado para dona Ângela, que sempre me recebeu tão bem, né? Também lá no Alto Branco, né? No Alto Branco. E eu não vou entrevistar hoje um secretário, vou entrevistar um amigo, uma pessoa que eu venho acompanhando a trajetória. Sempre fui fã da história, né, da família Félix Araújo, desde Félix de Souza Araújo, um dos políticos raros hoje nesse Brasil. A história de Mário de Souza Araújo, vereador, presidente da Câmara de Campina Grande, também é uma enciclopédia, né? Gosto muito de Mário Filho, que é primo de Félix Araújo Neto. Aí vem a história com o pai de Félix Neto. Doutor Félix Araújo Filho, foi vereador, presidente da Câmara, prefeito de Campina Grande, um dos grandes advogados dessa Paraíba, desse Nordeste. Que privilégio, viu, Félix? Eu tive e tenho, né? De assistir júris, debates com Vital do Rego, Raimundo Asfora, Ronaldo Cunha Lima, Ari Ribeiro, né? Ari Rodrigues, seu pai, né? Então eu passei por toda essa leva de advogados, Boris Trindade, né? Boris Trindade. E Félix hoje continua sendo, né, uma referência mesmo, né, um mestre como advogado de Campina Grande, das grandes causas, né? E Félix Araújo Neto tem a trajetória assim, muito parecida com a do pai dele, tanto na vida profissional, né, como advogado, como também na vida pública. Félix não disputou nunca um mandato, mas hoje faz um trabalho muito importante na Prefeitura de Campina Grande. Primeiro cargo foi na STTP, como superintendente, gestão Romero Rodrigues. Aí pega a missão de secretário de Planejamento, substituir inclusive um grande secretário, que foi aquele que era auditor, André Agra, né? André Agra fez uma grande gestão como secretário lá, planejou, né, o Aloysio Campos, aí depois você deu sequência. Então, Félix, eu vou começar a entrevista, mas depois entrar na pauta mesmo administrativa. Como essa sua trajetória para chegar até a Prefeitura de Campina Grande, porque foi um desafio novo para você, né? Você jovem, advogado, professor, né? E de repente, Félix na STTP, né? Causou uma surpresa, você fez um trabalho espetacular que hoje a gente tem que reconhecer também que o seu substituto deu sequência, né? Dunga Júnior, que também é outro grande jovem de muito talento. E a história de Félix com Félix Araújo é a mesma coisa para mim de Dunga com Carlos Dunga, o pai dele, né? Que eu conheço desde quando era prefeito de Boqueirão. É uma longa história nossa. E eu guardo muito essa. Quando eu entrevisto Dunga, ele se emociona porque eu conto muito a história do pai dele, que eu conheci quando ele ainda era prefeito de Boqueirão, né? E tem uma história em toda a Paraíba. E como é que chegou, como é que foi essa trajetória até chegar por exemplo, a STTP, que foi o primeiro cargo na Prefeitura? Félix Neto, obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, Birata. Primeiro a você, a admiração, você sabe que é enorme da nossa família. Tem idade do meu filho mais velho, né, Diego, 38 anos. Isso. Eu tenho, na verdade, um pouquinho mais, eu tenho 45, estava brincando quando falei 38. Mas tá com a cara de 38, né, Isabel? Mostra que está conservado. Tá conservado. Está passando pelos 40, tá bom. Mas eu primeiro queria registrar o agradecimento a você pela oportunidade de estar aqui no seu programa por vários motivos. Primeiro, porque esse programa é um programa de utilidade pública, como a gente conversava aqui agora há pouco, programa extremamente ouvido e respeitado em Campina Grande e toda a região. A gente sabe da sua força de comunicação, da sua seriedade. É sempre bom quando a gente está diante de um profissional que a gente sabe que é zeloso com o que informa e o cuidado que tem com a notícia. Para mim é um orgulho imenso. Então está aqui hoje para que a gente possa trocar informações. E como você disse, eu estou sucedendo numa sequência aí, nosso querido André Agra. Depois de André ainda passaram outros secretários que igualmente são brilhantes, Tovar. Sim, Tovar foi secretário. Passou também Dunga Júnior. Dunga Júnior foi para lá. Dunga foi Andy, né? Foi Seplan, agora já rodou a prefeitura toda, né? É. Mas na verdade, assim, Dunga foi para a STTP e eu que estava na STTP fui para a Seplan, Secretaria de Planejamento. Mas como você disse, eu nunca tive a oportunidade assim, de disputar um cargo, a não ser naquele caso de Guilherme Almeida, que eu tive a alegria de ter sido vice na chapa com ele naquele momento, em 2012.
mas toda a minha vida foi focada muito e voltada... O pessoal tem que lembrar do Dr. Guilherme Almeida, secretário, ex-deputado, né? Foi candidato a prefeito de Campinas, né? Foi naquela época ali, exatamente. E eu vinha de um contexto de universidade. Eu terminei meu curso, assim que terminei tive a oportunidade de fazer um doutorado na Espanha, concluí o doutorado, voltei para cá, para Campinas, é o lugar que a gente sempre morou e tem vínculos muito fortes, desde a tradição do meu avô, de Félix Araújo, o avô, como diz a história, para cá. A gente tem um vínculo muito forte com a cidade e aqui eu fiz o concurso, disputei o concurso de professor efetivo da Universidade Estadual da Paraíba. Fui aprovado, graças a Deus, e minha vida sempre foi essa, voltada à advocacia criminal ao lado do meu pai, no escritório de advocacia. E ali por trás da rodoviária velha. Por trás da rodoviária velha e ao mesmo tempo enveredando também pela vida acadêmica. Tem um livro publicado, terminei a tese de doutorado, foi publicado também, vários artigos, enfim, vida de professor, quem é professor sabe que eu estou dizendo como é difícil, como há necessidade de se dedicar, não é, para que possa estar sempre ativo no mundo acadêmico. E aí foi quando surgiu o convite de Romero Rodrigues, então prefeito de Campina Grande, pessoa que eu tenho uma grande admiração também, um carinho enorme. Eu também. E Romero então me convida... Todos nós temos, né? Todos nós temos. Romero é diferenciado carinho mesmo, enorme, né? por ele, exatamente. E Romero me convida para ser superintendente de trânsito. E eu disse, Romero, mas danado eu vou ser superintendente de trânsito, minha vida voltada aqui e tal. Ele disse, não, Félix, é uma chance, o que eu quero é um sangue novo. Eu quero que você entre com vontade de mudar, eu vou estar do seu lado. E a gente você foi o primeiro com ele, não? Não, ele com já Romero? vinha... Antes de mim tinha sido Zé Marques. Zé Marques, é. Antes de Zé Marques, também tinha a passagem de nosso amigo pastor Zé Marques. Enfim, esteve lá com a gente na Superintendência de Trânsito. E aí, resultado... Porque veneziano foi Salomão, né? Foi Salomão. Durante muito tempo. Mas Zé Marques teve uma passagem lá, enfim, rápida, aproximadamente um ano e um pouquinho, e eu tive a oportunidade de sucedê-lo antes de Zé Marques Vicente. Nosso querido Vicente. Que era um funcionário de carreira da STP, né? Exatamente, Vicente é. E Vicente é um engenheiro. Engenheiro, exatamente. Um técnico respeitado também, e tinha uma história dentro da Superintendência de Trânsito. E eu disse, mas danado eu vou fazer na STP, minha vida, não sei o que. Eu disse, rapaz, eu quero gente nova, com sangue novo, e que queira vestir a camisa para fazer. Eu não quero burocrata, não. Eu quero gente de rua para fazer e tal. E eu disse, bora, vamos, estamos juntos. Terminei mandando uma mensagem para ele. Quanto tempo eu tenho para poder lhe dar a resposta? Eu disse, Félix, essas coisas em política são muito rápidas. Consulte sua família, evidentemente, aí você precisa conversar em casa, com a esposa, com o pai, com todo mundo, converse. Mas está feito o convite, você é o nome e tal. E eu saí honradíssimo pelo convite. E fui, então, Biratã, conversar com a família, quando meu pai... disse, olha, Félix, eu analise que você tem sua vida resolvida, você é professor da universidade, você é professor da Unifacisa, você tem uma vida, assim, uma agenda muito voltada a isso, você vai abdicar um pouco de tudo isso para se dedicar a uma vida pública com exposição, com debate, com rádio, enfim, mas topei o desafio. Mandei uma mensagem, até me lembro, mandei uma mensagem para Romero e disse, Romero, sinal verde. Top. Aí ele topa. aí ele riu, enfim, e aí a gente começou, fez um trabalho maravilhoso. Daquela gestão, entre diversas coisas que a gente fez, Maio Amarelo, a gente foi campeão nacional várias vezes, fomos vice-presidente do Fórum Nacional do Secretário de Mobilidade, nós colocamos Campina Grande no cenário nacional. Eu vejo hoje Dunga colhendo os frutos disso, mas foi um trabalho imenso para a gente colocar... fábrica para construir semáforos, fábrica, né? de semáforos e muitas outras, e aí feito em parceria com a equipe fantástica que a gente teve. A sinalização, vocês mesmos... Sinalização, né? A gente mesmo produzia. Enfim, as placas eram feitas aqui, tudo, e enfim, a gente conseguiu, graças a Deus, ter um salto de qualidade enorme, levar esse CTP para o horizonte nacional e agora, mais assim, e no final da nossa gestão, ter a alegria de ter uma redução de 50% dos acidentes de trânsito em Campina Grande quando pegamos e quando entregamos. Talvez esse tenha sido um dos grandes resultados. Além de tudo, também esse resultado. Dunga está fazendo um trabalho extraordinário, teve uma vantagem em relação a mim, porque ele já pegou a equipe montada, pegou a STTP organizada, como diz a história, a casa pronta para poder fazer mais, mas está fazendo um grande trabalho e tem que ser respeitado o trabalho dele. Inclusive, ele deu um salto extremamente positivo na questão do núcleo de acidentes de trânsito, o NEAT, como ele chama, que é um núcleo que envolve Polícia Federal, enfim, Polícia Rodoviária Federal, STTP, SAMU, e hoje em tempo real a gente tem o número de acidentes. O atendimento online também, que também avançou online, demais, né? Quer dizer, tem muitos avanços na gestão agora do prefeito Bruno com o Dunga à frente da STTP. Por outro lado, Bruno, no final da gestão de Romero, Bruno me convida
e inclusive para permanecer na STP. E eu disse, prefeito, a pior coisa do mundo é um prefeito com gás novo e um secretário cansado. São 5 anos que eu estou na frente da STP e não é fácil. Há uma dedicação, mas é uma atividade muito difícil. E ficou a rotina também, né? E eu disse a ele, eu não sou profissional de STTP. Eu tenho vontade de contribuir com a minha cidade, mas se eu ficar mais 4 anos, eu já tenho 5, mais 4, 9. Vou ser reeleito, mas enfim, vai ser uma eternidade na STTP, vai ser muito tempo na STTP, e eu não quero ser um profissional de STTP, eu quero ser alguém contribuir com minha cidade, na frente que for possível, tenho formação em várias frentes também. E aí a gente começou a conversar e ele disse, pois eu tenho um plano B, e o plano B, Félix, eu quero lhe fazer um convite, o prefeito dizer, já me dou por satisfeito ter contribuído, eu vou lhe ajudar, independentemente de qualquer posição. Aí disse, não, mas você não quer ser comigo o secretário que vai fazer o Parque Evaldo Cruz para a gente entregar a cidade, não. Na hora que ele fez isso, os olhos se encheram sabe aquele negócio quando o olho brilha? E ele disse assim, eu notei com o Félix, quando eu disse isso do Parque Evaldo Cruz, seu olho brilhou. 30 anos que o pessoal sonha com essa reforma, né? Com isso, e quem não quer ser o secretário ou o prefeito, né, ou o gestor que faça parte desse processo. A obra tem mais de 50 anos, né? Porque foi Evaldo Cruz que fez, né? Evaldo Cruz que fez um parque que mexe com são 50 anos mesmo, 50 anos. 50 anos, né? Que Evaldo foi de 72 a 76, né? Exatamente. A gente está falando de 50 anos. E outro, um parque que a cidade tem um carinho muito grande. Todo mundo tem uma memória afetiva desse parque. Pelo menos há uma geração inteira, até a minha geração pelo menos, existe uma memória afetiva de você estar no escorrego, de você ir no final de semana. Não, eu ainda fui ali, Félix, brincar, ali era uma lagoa, eu sou matagal, eu era garoto. Sim, você ainda alcançou essa parte? Tinha um campeão de futebol e uma lagoa só, depois é que veio o Parque Evaldo Cruz mesmo. Parque, quer dizer, você ainda alcançou a parte... Alcancei a parte que ali só era matagal ali, do matagal, tá vendo? Então, assim, é uma memória depois afetiva. Depois veio, né? o shopping, né? Lidaci Medeiros. Quer dizer, você tem uma memória afetiva ainda maior porque você viu tudo isso. O começo de tudo. De tudo, né? E eu já peguei a parte lá dos escorregos, enfim, mais pra frente, mas depois a gente viu que o espaço daquele ficou praticamente sem uso, não pela importância do lugar, mas pela sensação de insegurança, pela necessidade de intervenção do poder público. Todos os gestores que passaram na prefeitura tentaram fazer alguma coisa. Eu me lembro que meu pai, ele ainda colocou de novo a fonte luminosa para funcionar, talvez tenha sido uma das últimas vezes que funcionou como era antes. Depois me lembro que Cosette fez uma intervenção, Cássio fez uma intervenção, todos os prefeitos que passaram tentaram fazer uma intervenção maior ou em menor escala do Parque Evaldo Cruz. Só que hoje o prefeito Bruno consegue o recurso para dar outra cara, no impacto ainda maior. Sem desmerecer, evidentemente, tudo que já foi feito pelo Parque Evaldo Cruz. Mas é um momento novo que a cidade vive. O prefeito Bruno ele conseguiu organizar a Prefeitura de Campina Grande de tal forma que conseguiu receber recursos internacionais, que foi o que faltou para muitos gestores ter a condição de recurso para poder executar. E ele fez esse dever de casa e conseguiu atrair esse investimento internacional, não só para o Parque Evaldo Cruz, mas também para várias outras obras. Mas no Parque Evaldo Cruz, porque é o tema da pauta, como diz o momento, né, Biratã? Que é a obra que está começando. Que é a obra que está começando, já está tapumada, cercada. A gente já viu aí polêmica pro negócio de árvore, é polêmica agora o negócio de cajepa, e eu vou explicar tudo isso aí também. Mas assim, o grande lance de tudo isso é a gente ver que um parque como o Parque Evaldo Cruz está sendo devolvido às pessoas. Está sendo cuidado, tratado, né? Inclusive fazendo o túnel que vai interligar o parque com o Parque do Povo. Vai ficar muito bonito aqui ali. Sensacional, e o prefeito sonhava com isso desde o início da gestão. Estou dizendo a você, o convite que ele me fez já foi o prefeito sonhando em entregar à cidade o Parque Evaldo Cruz. Isso é maravilhoso. Quando você tem, eu costumo dizer isso, Biratã. Isso em 2021, né? 2020, dezembro de 2020, já no finalzinho. Quando ele estava para assumir. Estava para assumir já conversando em dezembro de 2020, já comentando isso. Mas você disse, como é bom quando você tem um prefeito, e aí para destacar entre as características positivas do prefeito Bruno, o fato de ser também um prefeito planejador. Ele tem essa característica. Você conversar com ele, você vai passar 5 horas conversando com ele demonstrando de forma alegre as ideias que ele tem para Campina Grande. E uma delas ele mostrava, inclusive com o iPad dele mostrando, tal, enfim, que ele queria fazer o Parque Evaldo Cruz, porque ele quer fazer ali o Natal iluminado, porque ele acha que ali o evento da consciência cristã pode crescer ainda mais para lá. E o São João nem se fala, né? É a grande solução para o maior São João do mundo, de ampliação de área, não somente o Parque Evaldo Cruz, como também algumas casas
que precisam ser desapropriadas para ampliação do Parque do Povo. E o prefeito, ele encontra uma festa que dá um passo do ponto de vista do São João se consolidar como uma das grandes festas. E foi a maior de todos os tempos, foi a 2022. Foi a 2022, foi a maior, foi exatamente. A mais arrebatadora de todas elas. E de forma impressionante, que mostrou o modelo que Romero criou, que deu certo. Bruno aperfeiçoou, né? Aperfeiçoou, que deu certo, Bruno aperfeiçoou, mas não somente isso, mas assim, que começa a reclamar a necessidade de ampliação de espaço físico. E isso é fantástico, quando você tem uma festa como essa, que as pessoas vêm para Campina Grande, ao ponto de você poder, então, ter em 2023, é verdade, 2023 foi a edição arrebatadora, e você vê, na verdade, a necessidade de você ter mais espaço, é fantástico. Quer dizer, mostra que o turismo... Sim, está falando do São João desse ano, foi o maior, falou, exatamente. A gente falou em 2022, mas 2023, na verdade. Quer dizer, isso é fantástico, você vê que o turista está vindo, o comercinho está ganhando dinheiro, as pessoas estão comercializando, o comércio informal está dando certo, o transporte público, poder ver o aplicativo enfim, é um cenário onde todo mundo ganha, é um ganha-ganha. 500 milhões, provavelmente tinha movimentado a economia de Campina Grande. Circulou em Campina Grande, não existe palavra para você conseguir dizer a grandeza de tudo isso. Então o São João precisa crescer, e o Parque Evaldo Cruz é uma das precisa renascer, o parque. Precisa renascer esse parque. E é esse o momento. A gente vê que Bruno está transformando a cidade num canteiro de obras. Você vê o Parque Evaldo Cruz, é um local onde hoje recebe investimento na ordem de 30 milhões de reais, inclusive com o túnel. Eu acho ruim chamar de túnel. Até Bruno estava dizendo, na verdade não é nem um túnel. Se a gente for ver ao pé da letra, é quase um viaduto. É um viaduto. Porque é uma abertura de 30 a 40 metros. É um viaduto mesmo. Então a gente está falando de um espaço aberto assim, enorme. E na verdade a sustentação é de viaduto mesmo, é de ponta a ponta, para que as pessoas possam passar por baixo. Então do parque, na mesma linha de encontro entre o Parque do Povo e o Parque Evaldo Cruz, que é um sonho de Renata Azevedo e que está sendo concretizado na gestão do prefeito Bruno, graças a Deus, já em obras. E aí, se você me permitir entrar nas polêmicas. Pode sim, porque na verdade, como eu tenho uma aproximação muito grande com a Sesuma, começou com a questão do meio ambiente, né? Lá mesmo, Aí a gente sabe que o prefeito Bruno e vocês não iriam fazer uma obra que não tivesse todas as licenças, né? Exatamente. Nem todas as certidões, né? Para uma obra desse porte, né? A CEPLAN iniciou, na verdade. Não fez uma obra de improviso, é uma obra planejada. É uma obra pensada. O prefeito Bruno, quando startou toda essa obra, chamou a equipe, pediu muita responsabilidade, inclusive na questão ambiental. E dentro da CEPLAN, vale dizer que não só a CEPLAN, mas a gente teve no início uma dificuldade do ponto de vista de material humano de engenharia, de técnicos de engenharia que nos ajudassem no parque, porque os que tinha da prefeitura mesmo estavam dedicados a outras obras também igualmente importantes, Canal do Bodocongó, enfim, outras obras que estavam sendo projetadas naquele momento, quando o prefeito Bruno buscava o projeto. A gente foi socorrer da ATECEL, que é da Universidade Federal e que é extremamente importante. Há uma equipe ali de pessoas extremamente qualificadas e estudou tudo aquilo, encontrando soluções, né? Então, a questão específica, por exemplo, do meio ambiente, que você está lá na Sesuma, sabe o cuidado que Lilian tem, que Geraldo principalmente tem com o meio ambiente. Você sabe que só a Sesuma tem, se brincar hoje, 22 mil mudas ou árvores à disposição da população. Lá no viveiro municipal. Mas constantemente Geraldo vem colocando árvore em Campina Grande há muitos anos. Mas se a gente for observar nos últimos 10 anos o que foi colocado de árvore em Campina Grande, é extraordinário. Ele tem uma previsão assim, que começou com o Romero, né? O viveiro lá, com 30 mil árvores já plantadas em Campina Grande. 30 mil plantadas. Pois é, então essa discussão toda, o que é que está acontecendo? Na interligação do parque com o Parque do Povo, do Parque Evaldo Cruz com o Parque do Povo, a necessidade da abertura do túnel, da história tem árvore no meio, do viaduto. Né? Tem árvore no meio. Mas aí você diz, quais são as árvores que tem no meio? A maioria são 39 árvores. Das 39, 32 algarobas. Então a gente está falando de árvores que podem ser mexidas. Legalmente pode. Legalmente é possível. Mas mesmo assim, o prefeito determinou que tivesse cuidado e que fosse replantada no parque, houvesse a compensação ambiental, que é o instrumento adequado para esses casos, um replantio de 56 novas árvores. E não é muda pequenininha não, é árvore de verdade. Já são transplantadas, né? Transplantadas para levar para o nosso parque com árvores nativas, árvores da terra.
Então esse é o quadro, esse é o cenário que foi gerado uma polêmica, mas para tranquilizar a população, tanto Lilian quanto o Joab e eu também, que nós fazemos parte... Acionaram o Ministério Público, mas todas as explicações já foram dadas, né? Levamos todas as explicações para o Ministério Público, enfim, passamos nos veículos de comunicação para explicar à cidade que isso tem sido visto de uma forma absolutamente responsável, né? E fazendo a compensação ambiental para que a cidade não se ressinta das 39 algarobas que a gente tem no Parque Evaldo Cruz, que foram mexidas. Na verdade, o parque vai ganhar mais árvore do que, na verdade, saiu. Alguém está querendo mídia, mas Bruno que é o melhor para Campina, o bem de Campina. Isso, é diferente, né? E é muito natural esse período também, assim. Pré-eleitoral. Antes da eleição, a gente já vê que a polêmica ela é uma polêmica política, como você vê agora, que é o segundo ponto que eu iria falar, da Cagepa. Disseram, não, porque ali passa a rede de abastecimento de água, tal, enfim. É natural que qualquer obra de grande porte você encontra intercorrências. Você vai calçar uma rua, tem que fazer a mudança da encanação? Isso também é planejado. Está no planejamento o risco que pode gerar. Então, foi pensado isso aí, inclusive teve há 20 dias atrás, há 15 dias atrás, aliás, uma reunião com a Cagepa extremamente proveitosa e já encontrando soluções para que não tenha nenhum tipo de problema ou transtorno para a cidade. O que menos o prefeito quer é problema, o que ele quer é entregar uma obra que é um sonho da cidade. Ou a gente não quer o Parque Evaldo Cruz? Eu acho que todo mundo quer. Todo mundo quer ver o Parque do Povo interligado com o Parque Evaldo Cruz, porque é um sonho antigo da cidade. E chegou o momento, é a oportunidade, é a hora de unir força. Esse é o momento. O difícil era o dinheiro, tem. O difícil era executar. Hoje o prefeito teve a chance, a bênção de Deus, de poder fazer essa obra. Então esse é um momento de unidade, de união, de cobrar das oposições o apoio, de cobrar de todos aqueles atores de Campina Grande apoio em torno do prefeito para que ele possa executar essa obra, porque essa obra ela é importante, não é para a gestão do prefeito Bruno, não, claro que também, mas é importante para a cidade de Campina Grande como um todo, para as pessoas que vão ali, para a gente, para os nossos filhos. O Parque Evaldo Cruz vai ser feito dentro do estilo que é o Parque da Criança. Veja como o Parque da Criança, estou falando uma obra de Félix Araújo, meu pai, há 30 anos atrás com Cássio. Cássio iniciou o Félix. Aí teve o Parque da Liberdade, Romero, né? E o Parque Linear do Dinamérica, Romero, agora Bruno tá aí também concluindo. A obra bem avançada, muito bonito ali. E como é importante esse tipo de obra para a cidade. O Parque Linear do Tambor, né? São áreas de lazer que precisam demais na cidade. Perfeitamente. Então, assim, a gente vê que estão politizando determinados cenários que na verdade não precisaria. E a gente vê a tempestade em copo d'água, porque a gente vê agora uma polêmica boba que cria tempestade em copo d'água que tem solução, e a engenharia está aí para isso mesmo, para encontrar soluções. E vai ser encontrada a solução que for necessária, aliás, já foi, inclusive, com a própria Cagepa, dialogando com o nosso querido Lucídio, que é um profissional. Gosto muito dele, deve estar nos ouvindo. Fantástico. E vai ser possível encontrar a melhor solução possível. Ou seja, qualquer tipo de denúncia que chega no Ministério Público, eu entendo que tem que haver realmente um chamamento às autoridades para entrar no entendimento. E tudo isso está sendo feito de forma, né, com coerência, com transparência e, acima de tudo, documentalmente, né, Félix? Para que não haja nenhum problema mais na frente. Iniciar uma obra e tem que parar, né? Exatamente. O empecilho que foi a Praça da Bandeira com o Romero, né? Uma bobagem né? O que não pode acontecer é o que foi feito, você falou o nome de André Agra, e eu tenho um grande carinho por ele, eu acho ele um profissional fantástico, eu tenho uma admiração muito grande pela inteligência dele. E André, eu me lembro uma vez que André é parecido com você, né? André veio da área jurídica para ser secretário de planejamento. Mas André, além engenheiro, né? Engenheiro também, vinha com essa experiência, talvez para ele um pouco mais fácil em alguns temas, mas comigo a gente conseguiu destravar algumas situações, e uma delas o que eu ia comentar agora. Eu me lembro que André dizia que um dos sonhos daquela época da Secretaria de Planejamento era o Cine Capitólio, e chegou a fazer um excelente projeto para a cidade do Cine Capitólio, mas entrou num confronto político com o governo do estado da época, que não queria permitir que fosse feito o Cine Capitólio. Aí eu pergunto, quem perdeu com isso? Quanto tempo está parada a obra por conta disso? Pois né? Quem perdeu com isso? Quem perdeu foi a cidade de Campina Grande, por uma questão de ordem política. É o que não pode acontecer com o Parque Evaldo Cruz. É o que não pode acontecer, por exemplo, hoje a gente tem o projeto do Cine Capitólio aprovado pelo IFAEP, tá aprovado, a gente conseguiu dar esse passo. Teve que fazer um novo projeto, teve que começar do zero. Aquele que tem uma parceria com a Facisa, exclusiva parceria com a Facisa, teve que mudar toda a concepção do projeto para poder ser aprovado pelo IFAEP. A gente submeter a tudo isso, por quê? Porque a cidade precisa ganhar. E foi aprovado pelo IFAEP. Então, hoje a gente vê um cenário também de possível execução do Cine Capitólio. Veja só, as obras que Bruno tem aí para frente. O Cine Capitólio, o Parque Evaldo Cruz,
já está fazendo a Avenida Félix de Souza Araújo, que é a nova avenida. 2 quilômetros de asfalto e avenida e revitalização. Interligando. Cortando 5 bairros, né? 5 bairros, da Zona Leste, deixando lá na saída de Lagoa. De Brasília Perfeitamente. A Avenida Plínio Lemos, que corta também inúmeras comunidades importantes. Vai das Malvinas a Bodocongó, passando ali Ramadinha, passando, enfim, vários locais adensados de pessoas que precisam de melhor mobilidade. Então são grandes obras. Canal do Bodocongó, né? A complementação. Canal do Bodocongó também em andamento. Está bem avançada. Também em andamento. Não sei nem se eu posso dizer, porque eu estou com medo de terminar dizendo e me antecipando, mas o prefeito tem aí várias outras obras para assinar a ordem de serviço e algumas delas bem avançadas, e uma delas é a própria Feira Central, que a gente amanhã tem uma reunião com o Corpo de Bombeiros e na próxima semana e depois amanhã ali, né? Com o IFAM novamente. Eu acho que a obra mais complexa é ali, né? É, a mais difícil. Tanto é que o prefeito, ele adotou uma estratégia que eu achei extremamente importante, interessante, porque ele não escolheu um arquiteto para fazer um projeto. Ele fez um concurso nacional, concurso público nacional de projetos, e aí com apoio da Secretaria de Planejamento e com a organização do Instituto de Arquitetos do Brasil, conduzindo todo o processo numa banca isenta, com pessoas de fora, inclusive, e da terra, para que colocasse a Feira Central no cenário nacional de discussão e de pensamento para apresentação de projetos, com os cuidados necessários sobre a questão do patrimônio imaterial que representa a Feira Central hoje. Então, toda essa discussão, o Birata, ela foi tida em conta. Todos os cuidados do IFAM foram colocados no edital. Todos os cuidados de estudo de universidade de 2013 para cá foram colocados no edital. Isso ajudou muito, tanto é que o próprio prefeito Bruno disse que isso não é um trabalho da noite pro dia. Isso é uma continuidade de um trabalho de muitos que ali estudaram, que pensaram a feira e que foi submetido a um concurso nacional que foi apresentada a melhor proposta, em que pé está hoje. E foi definido. Deixa eu falar da Feira Central depois do comercial, porque a gente vai esticar mais, tá certo? Então eu tenho um intervalo comercial e a gente volta com o doutor Félix Araújo Neto, que a gente quer detalhes, né? Por exemplo, o Parque Evaldo Cruz, o que é que vai se acrescentar no Parque Evaldo Cruz? E também a gente quer falar mais sobre a Feira Central, né? Porque é outra obra sonhada aí, essa reforma há mais de 30 anos, também, uma obra muito antiga e que agora chegou a vez de ser concretizada. João Capim. Muito bem, estamos aqui conversando com o secretário Félix Araújo Neto, secretário de Planejamento de Campina Grande. Tem chegado aqui algumas mensagens dos ouvintes que sempre manda tal. Mas, gente, antes de terminar o programa, eu menciono as mensagens de vocês, pode ficar tranquilo, pessoas que pedem um alô, né? E a gente vai eu estou vendo aqui todas as mensagens e daqui a pouco eu garanto que eu respondo para vocês. Mas, doutor Félix, o senhor estava falando exatamente da Feira Central, né? A Feira Central de Campina Grande, que se você analisar a estrutura que tem a Feira Central, né? A deterioração mesmo, né? Do próprio da parte física, né? Você mexer com aquilo ali não é coisa para qualquer, não é construir uma casa nem construir um banheiro, não. Ali é um mundo, né? Que vai ser se transformado. O projeto já tem tudo assim demonstrado como é que vai ser por etapa ali, que ele vai ser feito por etapa, né? É uma obra caríssima também, né? É, exatamente. E outra coisa, eu estava inclusive aqui recebendo pessoas que trabalham, que não pode ficar sem trabalhar, né? Perfeitamente. Estava inclusive aqui, como você falou, tem algumas mensagens aqui de amigos que estão acompanhando. O Eduardo, que é arquiteto, meu querido amigo Murilo aqui. Murilo está lembrando que a palavra-chave da Feira Central é respeito. E é verdade, né? Tanto isso que o prefeito colocava, que generosidade e respeito são duas palavras essenciais para a Feira Central. Tá aqui também, ó, Ana Laura acompanhando, Tames, Jenson Careca, João Vitor, Félix Araújo, meu pai, tá aqui acompanhando também na escuta, enfim, muita gente boa, equipe da CEPLAN, mas para dizer a você que de fato a Feira Central ela tem que ser vista como uma obra grandiosa, como uma obra de grande envergadura e não pode ser feito do dia para a noite, enfim, como se fosse apenas um puxadinho. A gente tá falando de uma obra em várias etapas. A gente tem pelo menos 5 momentos importantes da Feira Central do ponto de vista do cronograma de execução. Primeiro, os armazéns, que devem ser recuperados, caíram, tombaram o espaço importante da Feira Central que precisa ser ocupado. O outro é o Eldorado, que é uma questão, inclusive, como o Murilo colocava aqui, a palavra é a palavra de respeito, e nessa palavra de respeito a necessidade de recuperação do nosso patrimônio histórico. É tombado o Eldorado. Como o Capitólio também é. Como o Capitólio também, e vai receber essa intervenção.
não somente o Eldorado, pela etapa primeiro os armazéns, Eldorado, o mercado central, o mercado mesmo, a parte principal. Depois do mercado, a gente acredita que esses 3 serão possíveis de ser feitos no governo do prefeito Bruno, como a gente brinca na CEPLAN, dizendo no Bruno 1. O Bruno 1, esses 3 com certeza aí mesmo vai ser possível. Tem a possibilidade de disputar a eleição dele. Isso, né? Para o Bruno 2, que a gente espera que, sendo eleito, possa dar continuidade ao trabalho, sendo essa a vontade de Campina Grande, evidentemente, tem o Largo do Pau do Meio e as 8 ruas do entorno da Feira Central. Evidentemente que o prefeito quer terminar tudo até no final do mandato dele. E a gente está correndo para entregar esses projetos. A gente já recebeu agora o projeto arquitetônico definitivo dos armazéns. Temos 20 dias agora para receber o projeto específico de engenharia e depois disso tem a avaliação da Caixa Econômica. Com o ok da Caixa Econômica, que deve levar aproximadamente 20 a 30 dias também. Os armazéns fica a parte do atacado, né? Isso, fica ao lado do mercado mesmo, que será a nossa primeira intervenção. Então, com o ok da Caixa Econômica, o prefeito já vai licitar. Paralelamente, está sendo feito o projeto do Eldorado e a entrega também de engenharia para a aprovação da Caixa Econômica e ter essa sequência de análise, portanto, dos órgãos que estão no entorno, no contexto de realização dessa grande obra. É mais um grande sonho. A gente está falando de uma obra, de um local onde existe vida. A feira tem vida, a própria vida, seja no aspecto cultural, a forma, a vivência das pessoas ali. O prefeito Bruno dizia, olha, a gente tem que levar qualidade de vida para as pessoas. Imagina, ele gosta muito dessa figura como ele usa em relação à Feira Central, eles imaginam um idoso com os seus 90 anos, ninguém vai mudar mais o idoso dentro do seu jeito, das suas, enfim, mas você pode levar qualidade para o idoso. Na Feira Central, nessa figura que ele faz aí, nessa comparação que ele faz, então com a Feira Central, ninguém está pensando em mudar a Feira Central do ponto de vista cultural, do seu patrimônio imaterial, né, do que é o pertencimento que as pessoas têm daquele espaço, mas a gente pode levar qualidade para as pessoas que estão ali, tanto principalmente para os feirantes, as pessoas que vivem ali, como as pessoas que vão naturalmente já em seu hábito para comprar, como isso pode estimular mais gente para ir para a Feira Central, como ainda por outro lado ser algo que possa fazer daquele espaço também algo que tem um olhar para o turismo de Campina Grande como ponto obrigatório de parada. O prefeito, a cabeça do prefeito é essa, no sentido, não é de mexer com as pessoas, no sentido de modificar aquele contexto da Feira Central, transformando em outra realidade. Não, é melhoria, qualidade e mantendo a cultura, o respeito às pessoas, é nesse sentido que está sendo feito o projeto. E a gente sente também, secretário, que ali precisa também de um reordenamento, né? Porque é muita gente, é muita coisa e também a coisa em questão meio do trânsito, bagunçada, né? Você não consegue moto entrar, lá dentro. Outro dia a gente estava lá com a equipe, Túlio, e eu queria destacar muito o papel do meu secretário adjunto, eu não gosto de dizer secretário adjunto, porque é praticamente um irmão, é secretário tanto quanto eu, e Túlio, conversando comigo outra vez, estava dizendo, Félix, imagina se tiver aqui a necessidade de um atendimento do SAMU a um feirante. Não entra. Morre a pessoa lá dentro e não chega. Aquela entrada ali não é impossível. Não chega, vai chegar talvez o socorrista de motocicleta. Mas se precisar da ambulância não entra. E um incêndio, Deus me livre, um incêndio, carro de bombeiro precisa entrar. E aí a gente tá amanhã, inclusive, tendo uma reunião com o pessoal do Corpo de Bombeiros, com o Coronel Jean, que é uma figura talentosa e com muita atenção aceitou o nosso convite para que a gente apresentasse a ele o projeto da Feira Central, para que ele conheça, para que o Corpo de Bombeiro conheça, como a Cagepa já conheceu, já tivemos a reunião com o Lucídio, já esteve na CEPLAN, já viu o projeto, já deu as dicas no que precisava ser visto do ponto de vista de Cagepa. Então a coisa está fluindo. Porque ele vai mudar a parte hidráulica, a parte elétrica, ali muda tudo, né? Inclusive, assim, o comentário nosso é que é muito antiga, toda parte hidráulica, tubulação, mas ele disse que nada que não seja possível também um ajuste da parte da Cagepa. Então está sendo possível trabalhar nessa perspectiva de informar aos demais órgãos. Amanhã é o dia do Corpo de Bombeiros, a gente vai estar tendo esse cuidado de mostrar o projeto também a eles. O nosso corpo técnico, ele é preparadíssimo, apesar do projeto ser de uma equipe vencedora de um concurso nacional, mas a gente tem talentos dentro da CEPLAN, e aí não queria citar nomes para não esquecer ninguém, mas todos os arquitetos que a gente tem ali da nossa equipe são brilhantes e acompanham todo esse conjunto de ações relacionadas não só à Feira Central, mas às demais obras que o prefeito Bruno está fazendo, está realizando, já está realizando, graças a Deus,
a exemplo da Avenida Félix Araújo, que já está sendo realizada, a exemplo do canal do Bodocongó, que já está sendo realizado, a exemplo do Parque Evaldo Cruz, que já está sendo realizado. Inclusive, cheguei num programa de rádio alguns meses atrás e alguém chegou para mim e falou: mas Félix, me diga uma coisa, você como secretário de planejamento, é muito projeto, cadê a execução? Será que Bruno termina o Parque Evaldo Cruz? Será que Bruno começa, pelo menos nessa gestão, o Parque Evaldo Cruz? Eu fiz: olha, ele não começa, ele termina nessa gestão. Termina. Então, do ponto de vista de tempo, ele tem. Evidentemente que tem obras maiores, como a Feira Central. A Feira Central é muito complexa. Que o desafio é muito maior, claro que o empenho é para conseguir, mas os armazéns a gente consegue, o Eldorado a gente consegue, e o mercado, se Deus quiser, a gente vai alcançar essa dádiva de trazer para as pessoas essa qualidade de vida que elas merecem. Ou seja, é uma reforma, uma reconstrução, sem que a feira pare, né? Exatamente. Esse é o grande problema. Para você ver como é planejado o trabalho, a gente tem uma equipe não só de arquitetos, mas tem uma equipe de assistentes sociais, que visitam a feira constantemente, faz o cadastramento, levantamento do número de pessoas que estão ali no local. A gente tem contato direto com Aguinaldo, enfim, com outros feirantes. Aguinaldo é um gigante. É a cara da Feira Central. E tem ajudado demais. Tá? Aguinaldo e a equipe da feira ali, Renata, enfim, outras pessoas que estão nesse entorno, têm ajudado demais a Prefeitura de Campina Grande nesse sentido, né? E do ponto de vista do Parque Evaldo Cruz, a alegria de saber que aquele local vai ter pista de skate, pista de caminhada, local para andar de bicicleta, serão devolvidos os parques. O prefeito Bruno queria fazer um local reservado, como tem aquela pracinha ali perto do Açude Velho, com estátuas de artistas da nossa cidade. Ele pensa colocar um local assim para relembrar e homenagear os artistas de Campina Grande. Também um espaço para apresentação de quadrilhas juninas e apresentações as mais diversas. Um layout fantástico, moderno, bonito, sem mexer muito na ideia, na concepção de Renata Azevedo. Aliás, até recuperando o que Renata Azevedo pensou no entorno do Açude Velho e mantendo, enfim, a nossa tradição, a nossa cultura e devolvendo à cidade um espaço absolutamente importante no centro da cidade, no coração de Campina, e que é amado por todos nós que temos memória afetiva desse parque. Ou seja, nessa conversa com o Dr. Félix, né, são obras que muitos sonharam, que agora Bruno concretiza. Ou seja, que não foi só os prefeitos que pensaram, né? A população toda sonhou com essas obras, né, Félix? Exatamente. Esse Capitólio, né? Você não consegue compreender um troço daquele, o nome é esse mesmo, né? No meio de uma rua há mais de 30 anos, né? E um gestor querer resolver e por picuinhas políticas impedir. É verdade. O senhor acredita que esse Capitólio também agora vai sair, e o secretário Raimundo Asfora, eu queria destacar aqui. Que ali já vai interligar com a Praça Clementino Procópio também. Com a Praça Clementino Procópio. Eu queria destacar aqui, de um lado, o secretário Raimundo Asfora, que vai ser o responsável pela obra. Vai ser uma obra da educação. Né? E arte cinema, né? Asfora é brilhante, inteligente. Grande secretário também. É um grande secretário, dedicado e uma pessoa de uma lealdade enorme à gestão do prefeito Bruno. E o secretário Raimundo Asfora, com a inteligência que tem, na sagacidade que tem um episódio interessante que eu queria lhe contar, se a gente tiver tempo aqui do programa. Porque você poderia dizer, por que é que no final das contas o Cine Capitólio vai ser uma grande sala de aula? E é verdade. Se pensou ali, se fazer um edifício garagem, o IFAEP não iria aprovar. Pessoas colocar uma agência bancária. O prefeito Bruno, se eu não quero nada que não seja estranho a ideia cultural. Pensar no shopping, não foi? O prefeito já foi em cima disso e descartou a ideia de shopping, por exemplo, shopping, enfim, dos mais variados. E, na verdade, não era só por isso, é porque precisava encontrar uma utilidade que casasse com a questão estrutural a ser aprovada pelo IFAEP. Para não levantar um novo projeto que apresentasse conflito com o IFAEP e a gente pudesse resolver o problema de Campinas sem entrar no desgaste novamente do embate entre quem tem razão e quem não tem razão. Até acho que a prefeitura na época de André tinha razão, mas enfim, a gente entendeu que era melhor distender essa briga e começar do zero, como diz a história, para poder resolver o problema, e deu certo. A solução foi essa encontrada. E aí me lembro que vai ser um centro de arte e cultura ali, né? No projeto anterior era. Nesse vai ser um equipamento da educação para as crianças de Campina Grande. E aí, engraçado que Asfora levou a gurizada da rede pública para ir pro circo, depois levou para ir para ver o Papai Noel da STTP,
E na saída o menino procurou as fora, tio, muito obrigado por você ter trazido a gente aqui, mas eu queria lhe fazer um pedido. O senhor já levou a gente pro circo, a gente já viu o palhaço, já levou a gente pra STP, já viu o Papai Noel, mas a gente nunca foi no cinema. Leva a gente pro cinema. Aí as fora liga pra Bruno, e Bruno então diz: eu não vou levar os meninos pro cinema, eu vou fazer o cinema das crianças de Campina Grande. E na verdade o Cine Capitólio termina representando esse sentimento de gestão e de respeito às crianças da rede pública municipal. E aí a gente vai ter um cine teatro, uma grande sala de aula, e aí queria destacar novamente aqui o papel do secretário Túlio, que pensou isso com o professor Aide e toda uma equipe por trás deles, aí desenvolvendo esse projeto. Então, um projeto, como o prefeito pediu, com 100% acessível, de acessibilidade. Desde a porta até o palco, é 100% acessível esse projeto que foi feito para o Cine Capitólio. E o prefeito Bruno está tendo a oportunidade também de fazer, como dizia, por isso que esse é o momento, como você falou aqui, de unir forças, de entender que esse é um momento que a cidade precisa avançar. E a gente precisa ter essa unidade em torno, se não for do ponto de vista político, como se fala aí, porque a gente sabe que cada um tem suas preferências, mas do ponto de vista de projeto das ideias, sim. A Secretaria de Planejamento, eu tenho a alegria de estar há 3 anos à frente dessa pasta, e é uma pasta diferente da STP, que a STP você está na vitrine, como diz a história. Na CEPLAN você é uma secretaria meio, você está nos bastidores, organizando juntamente com várias equipes. Citei as fora porque queria citar também tanto o Joab quanto o Gustavo Braga. Para poder conseguir a execução desse projeto, precisou ter um talentoso secretário como é Gustavo Braga, que conseguiu pensar junto com o Felipe e toda a equipe a forma de captar recursos internacionais. Do mesmo modo, importantíssimo para a gestão ter um técnico como é Joab, que vem com a experiência da Tecel. Jovem também. Que foi através do Parque Evaldo Cruz e da Avenida Félix Araújo, que foram os dois que a CEPLAN contratou a Tecel, e quem era o engenheiro responsável era ele. Terminou ganhando a confiança do prefeito Bruno pelas apresentações fantásticas que ele fez, tanto do Parque Evaldo Cruz como também da Avenida Félix de Souza Araújo. Terminou secretário de obras da cidade de Campina Grande, executando os projetos que ele ajudou a fazer. Então a gente tem uma equipe hoje muito, como é que eu posso dizer, muito unida, coesa, e ao mesmo tempo assim, vestindo a camisa de uma gestão que precisa mostrar essas obras na cidade, mas precisa do apoio da cidade. Por exemplo, por que é que eu estou dizendo isso, insistindo nesse apoio? Porque eu vi a discussão recentemente sobre a questão do orçamento. O prefeito Bruno pediu até uma suplementação, os caras estão... Uma suplementação. Hoje tem vários serviços na prefeitura de Campinas parados por conta dessa suplementação. Não, eu vou lhe dar aqui o exemplo. Aqui acabei de receber uma mensagem. Está sem recurso. Acabei de receber uma mensagem aqui de Ana Laura. Ana Laura trabalhou comigo. O doutor Geraldo da Cesuma está com problema. Aqui, ó, Ana Laura trabalhou comigo na CEPLAN até pouco tempo, saiu por conta de um desafio de ordem pessoal, mandava uma mensagem: olha, Félix, cuidado com isso aqui, que é receber uma mensagem, enfim. Ora, sem suplementação, você não consegue, você pode ter até recurso na conta, mas não consegue pagar. E o que é que o prefeito está pedindo? Está pedindo autorização para novos empréstimos? Não. Transferência de... O que ele está pedindo é a linha para poder pagar, é a autorização da Câmara para poder pagar. E aí, por exemplo, tinha um vereador que estava dando entrevista, eu pelo menos escutei em 2 rádios, não queria citar o nome para evitar polêmica, mas ele dizia assim: olha, o prefeito está pedindo suplementação para verba de custeio. Gente, verba de custeio, uma das coisas é pagar projeto. Pagar projeto. Tá aqui o projeto da feira, uma parte parada esperando. Pagar a coleta de lixo. Pagar a coleta de lixo, mas aqui para pagar, por exemplo, o projeto da Feira Central. Como a Ana Laura mandou uma mensagem aqui para pagar o segundo colocado do concurso nacional de projetos, que quer receber o recurso, o secretário de Finanças tem, e a Câmara não autorizou naquele momento o pagamento, porque eu só posso pagar se tiver orçamento, se tiver através, evidentemente, de uma suplementação. E a Cesuma hoje está prejudicada, Félix, né? Eu tenho conhecimento, né, até para combustível, para locação, porque o dinheiro não está na finança, mas não pode transferir para a Cesuma, entendeu? E a gente sabe a sensibilidade dos vereadores de Campina Grande, a maioria deles, a gente sabe o cuidado que tem com a cidade, a gente sabe que a esmagadora maioria tem um compromisso com a cidade, por isso que a gente pede essa unidade em torno das obras, para que sejam feitas, para que esse momento seja realmente um momento histórico para a nossa cidade, porque nós queremos ver o Parque Evaldo Cruz, o Cine Capitólio, a Avenida Félix de Souza Araújo, a Avenida Plínio Lemos, e não vou citar outros porque eu não posso antecipar o que o prefeito vem anunciando aí, que tem muito mais coisa para frente. Só para lhe dizer, da CEPLAN, nós temos mais de 100 projetos feitos em 3 anos de gestão. Isso é uma vitória enorme, imensa,
quem está há mais tempo na SEPLAN sabe quanto é difícil. Aquele que está falando nas obras da saúde, né, nas obras da educação, que também são inúmeras, isso, né? E não estou colocando nessa calçamento conta de rua, né? Asfalto, né? Não estou colocando nessa conta os projetos que foram feitos por Joab na Secretaria de Obras, nem por Asfora na Secretaria da Educação, nem os da Saúde. Eu estou colocando que os 100 que foram feitos pela SEPLAN. Claro, alguns deles atendeu a saúde, como é o caso do bairro das Cidades, que vai ter uma praça com o UBS. Do mesmo jeito também teve outros que a gente fez em parceria com a Secretaria de Obras, como é o caso da Plínio Lemos. Outros que a gente fez também para atender a necessidade da educação, mas em parceria com a equipe de Asfora na educação, como é o caso do Cine Capitólio, né? Enfim, então a gente consegue atender as outras secretarias com a equipe reduzida, uma concentração de trabalho enorme em torno de poucos profissionais. A gente sabe a estrutura da Prefeitura de Campina Grande, o quanto ela é difícil e resumida para o tamanho da necessidade, mas as pessoas que ali estão dedicadas, né, empenhadas em entregar à cidade aquilo que é da nossa parte, que são os projetos. A execução não é com a gente. Tanto é que a gente briga e diz, mas rapaz, é fuga. A gente planeja, mas a gente não tem dentro das nossas atribuições a possibilidade de executar obra nenhuma. Então a gente sempre depende de alguma outra secretaria para executar. Mas a gente tem entregue, graças a Deus, os projetos, alguns com mais dificuldade, outros mais rápido, como é o caso agora da Feira Central, que é um grande desafio, na verdade, que foi num contexto de um concurso em que envolveram 54 atores que se apresentaram com as propostas. 24 vieram defender os projetos, apresentaram as propostas efetivamente, e deles 5 foram selecionados, 2 com menção honrosa e 3 primeiro, segundo e terceiro lugar. Se eu não me engano, o ganhador é filho de um colega nosso, jornalista, não é? Lá de uma pessoa, tem um, né, que é filho de um colega jornalista. Exatamente. Félix, eu queria demais te agradecer pela presença aqui, o doutor Félix Araújo Neto, mas chama-se de Félix porque tem uma intimidade grande desde ele, né, muito jovem, a história muito bonita que eu tenho com a família dele. Queria aqui, em seu nome, mandar um abraço para o doutor Félix Araújo, filho, né, seu pai, que esse programa de utilidade pública, lei sancionada por doutor Félix, a lei do vereador Manuel do Gério. Eu sou cidadão campinense, né? Desde 1984, foi um projeto de lei do vereador, à época, Ludgério, sancionado por seu pai, né, Félix Araújo Filho. Eu tenho uma história com a Prefeitura de Campina Grande desde 93, começou com Félix Araújo Filho, então, e muitas reportagens que eu fiz, né, como repórter policial durante quase 20 anos, e lá estava o doutor Félix Araújo Filho, na maioria delas, né, casos do cotidiano, né, da vida policial de Campina Grande, dos famosos casos de Campina Grande. O doutor Félix foi advogado e eu tive o prazer, o privilégio de entrevistá-lo como advogado, como vereador, como presidente da Câmara, como prefeito, e ter ele como amigo é muito. Eu falava em Zé Roberto, né, o senhor lembra no início da entrevista, e Zé Roberto tá ligado aqui no Caturité, no município, né? Zé Roberto é outro fã de Félix Araújo Filho. Parabéns pela entrevista desse jovem intelectual. Vence na vida pela sua humildade, tem capacidade para qualquer cargo na nossa Paraíba. Abraço, Zé Roberto, assessor de imprensa lá de Puxão, é amigo do seu pai, Félix Araújo Filho. Obrigado pela presença, Isabelle. Perfeitamente. Minha colega aqui, um abraço para ela também. Muito obrigado, estou sempre à sua disposição. E a gente vai ter muita entrevista ainda pela frente, que agora está só começando, né? Está só começando. Porque se pensou, que se planejou, né? O prefeito Bruno agora está executando. Muito bom. Vamos para Campina, né? Demais, viu, gente? E que Campina merece tudo isso que está acontecendo nesse momento nos seus 201 anos. Não, o Brasil está 201 anos de independência, né? Campinas são 158 anos de emancipação, e acredito que quando chegar aos 160, com muita obra importante na cidade. Maravilha. Muito obrigado, querido. Um abraço muito forte para você e parabéns pelo seu trabalho de sempre, competente e comprometido com a verdade. Eu que agradeço mais sua presença, boa entrevista com esse jovem, né? O Bruno tem uma gestão que tem alguns secretários mais experientes, mas a gente vê que a predominância da juventude, né? O próprio Joab, aí vem Félix, aí tá a gente olha lá para a CTP, tá Dunga Júnior, né? Ou seja, a juventude mesmo, o próprio prefeito, né? Que é um garoto, né? Mas que pensa grande, pensa na frente. Então, toda a equipe do prefeito Bruno, nossa gratidão, nosso abraço a todos que nos acompanharam até agora, João Capim. A gente vai pro comercial, que a gente dá volta com mais entrevistas e participações aqui. 5h33. Como é bom entrevistar, João Capim, pessoas, né, do talento de Félix Neto. A entrevista passa rápido.
né? É um jovem de muito talento que é um dos quadros bons, né? Que veio da gestão Romero e deu sequência ao trabalho na gestão do prefeito Bruno. A gente tem, é o que eu tenho comentado aqui, né? Tem a equipe mesclada por secretários experientes, como o próprio doutor Geraldo Nobre Cavalcante, por exemplo, né? Da SESUMA, doutor Renato Gadeira na agricultura, mas você vai para a CEPLAN, né? Com o doutor Félix Neto, você vai para desenvolvimento, tecnologia com Larissa Almeida, que é competentíssima, cultura com Gisele, né? Gustavo nas finanças, lá ele e Felipe, o próprio Raimundo Asfora Neto na Secretaria de Educação lá com Socorro Siqueira, a saúde, doutor Junei lá com Emanuel Souza. Então são grandes secretários e o jovem prefeito Bruno aí tem realmente colocado, né, em prática mesmo obras sonhadas, porque João Capim são obras complexas, né? A Feira Central, você reformar toda uma Feira Central, aquilo é um projeto, né, espetacular, né? E tá saindo do papel. O próprio Ciro Capitólio, o açude novo que já começou, João Capim, aí, ó, todo mundo queria a obra, tudo agora é polêmica, né? Essa questão da tubulação, João Capim, da Cagepa, né? Não é um bicho de outro mundo, né? A Cagepa faz uma nova tubulação, né? Sem mexer com a que está lá, e depois é só transferir, né? Essa questão, né? Não tem prejuízo nenhum para a população. Isso já está sendo, isso foi estudado. A questão das árvores, uma polêmica das árvores algarobas, né? Que apenas foram relocadas, vão ser substituídas, né? O açude novo vai ganhar mais árvores, aí também se cria polêmica. Mas o prefeito Bruno está, né, usando todo o seu potencial de equipe, mas também de vontade mesmo de fazer, e essa obra vai acontecer. O Parque Rodrigo vai acontecer, a Avenida Félix Araújo, né, que é uma obra espetacular que corta vários bairros de Campina Grande, a Plínio Lemos, que pega das Malvinas, vai até Bobocongó, é outra obra extraordinária de mobilidade urbana. O canal do Bobocongó que está sendo, né, continuado, as grandes reformas, né, a construção de UBS, de policlínicas, de escolas, de creches. Campina Grande está acontecendo. Ruas calçadas, ruas sendo asfaltadas. Tem oposição? Tem, né? A gente vê que muito também, por ser um ano pré-eleitoral, mas o prefeito Bruno está, né, realmente fazendo aquilo que muitos sonharam, muitos planejaram, muitos pensaram e que realmente de fato está acontecendo. Queria aqui mandar uma boa tarde, né, para ouvintes. Mary mandou aqui, o nome dela é Mary, ouvinte do programa. Manda um abraço para meus pais, Veião e Eurides, que não perdem um programa, né? Moram lá na cidade de Montadas. Meu abraço, Montadas, um abraço para o seu Geraldo de Montadas, né? O prefeito Jonas, vice-prefeito nosso Cássio, abraçar, né, o meu amigo Marcelo, secretário de Ação Social, né? O presidente da Câmara, Fagner Júnior, meu amigo Ricardo Júnior, a todos os montadenses. Na sexta-feira a gente trouxe uma ótima entrevista, João Capim, com o nosso prefeito Jonas, né? Mostrou muitas ações, né, lá de Montadas. Queria abraçar aqui Geraldo, Claudino, flamenguista e raposeiro, Nilson Araújo na Vaca Mecânica, que está acompanhando Caturité nos municípios. Obrigado, Nilson, que é primo, né, de Zizi Araújo. Lília Ribeiro, coordenadora do meio ambiente de Campina Grande, também está acompanhando, né, Caturité, né, nos municípios. Djalma lá de Caturité, que é muito amigo do prefeito Zé João, queria mandar esse abraço aí também aí para o prefeito Zé João de Caturité. Essa semana eu vou trazer Zé João ao programa, Tito Bill Domingos, esse prefeito, trazer, né, entrevista com os secretários, né, vereadores de Caturité, Barra de Santana. A gente semanalmente a gente tem participações aqui de secretários, né, de vereadores, e a gente, por exemplo, a Câmara Municipal, né, né, de Barra de Santana aprovou, né, o projeto, né, para a solução, né, de pagamento aí do piso da enfermagem, né, já foi aprovado pela Câmara o projeto da prefeita, né, Cacilda
Andrade, queria mandar um abraço para o vereador Jurema Barreto, todos os vereadores, né? A gente termina esquecendo alguém, Novinho, Márcio Freitas, Iânia, meu amigo que é secretário hoje, mas é vereador, Júnior Edmilson, Gildo, enfim, a todos os vereadores, a todos os secretários, a minha perfeita amiga Cacilda, né? Muito competente, todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, e a Câmara de Vereadores aprovou na sexta-feira o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que trata de conceder parcelas sobre a complementação dos vencimentos dos profissionais da enfermagem. A votação ocorreu em 2 turnos, sendo aprovada por unanimidade. Todos os vereadores estiveram presentes, participando da votação. Os 9 vereadores presentes, muito bacana. De oposição, de situação, todos aprovaram. Queria mandar um abraço para meu amigo vereador Celso Madeira. E de acordo com o presidente da Câmara, o vereador Jurema, a sessão extraordinária contou com a presença também dos profissionais da saúde, representante da categoria, a secretária de saúde, Zina Barreto, esteve presente, onde houve entendimento juntamente com os vereadores para que o projeto fosse aprovado. Com a aprovação do projeto, o Poder Executivo Municipal aguarda previsão orçamentária da União para que o piso salarial da enfermagem seja pago de forma permanente. A gestão da prefeita Cacilda Andrade, este ano já autorizou o piso do magistério, né, aquele aumento de 14%, o dos agentes de saúde e agora da enfermagem. Parabéns, prefeita Cacilda Andrade, parabéns, Barra Santanense, vocês têm uma gestão aí muito comprometida, e o meu abraço, né, a todos os secretários, em nome de Adrian, de Vadailson, de Iones, da educação, de Adrian, do planejamento, né, de Bebeto no esporte, na cultura, o vice-prefeito Carlinhos Genésio, né, meu amigo Felipe, competentíssimo secretário de Finanças, enfim, Manezinho Andrade, líder político. Obrigado, Barra Santana, pelo carinho, o presidente da Câmara, né, Jurema, os demais vereadores. Quem está na sintonia aqui é Márcio Guimarães, que é irmão de Cássio Guimarães, é filho do meu amigo Zé de Adalto. Obrigado, é do Big Burger, né? Abração aí para Luciano. Obrigado, Cássio. Cássio é irmão de Márcio, gêmeo, né? Saudoso Serginho, que eu joguei futebol com o Serginho. Então, Caturité, nos municípios. João Capim e Diogo, hein? Diogo ontem estava dentro do avião em Paris, 2 horas, João Capim, dentro do avião, aí disseram, vou cancelar. Já imaginou? Problema no motor do avião. Aí lá vai Diogo se deslocar, né? Você bota dentro do ônibus, leva lá para um hotel, né? Diogo ficou lá até hoje, 3 da tarde, já está no aeroporto, né? Para seguir viagem Paris-São Paulo, né? Retornando aí, se Deus quiser. Diogo foi para Gêneve, né? Suíça, fez uma turnê, depois Paris, né? Ficou lá 2 dias em Paris, conhecendo Paris lá com o Eric, né? Barros. Aí depois João Capim, como eu conheço Diogo, né? Ele deu um jeito, foi a Amsterdã, Bruxelas, lá na Holanda, também conhecer. Tá de volta para Paris, né? E agora já, se não embarcou, tá já embarcando, né? Paris direto para São Paulo. Depois ele vai tentar São Paulo, João Pessoa, porque eu vou a São Paulo, Recife, mas ele vai tentar ver se consegue pegar São Paulo, João Pessoa. Se Deus quiser, amanhã estará aqui, né, de volta, né, para o aconchego dos pais, né, dos amigos e voltar ao trabalho, né? Tirou 15 dias de férias para fazer esses shows que ele foi fazer lá em Gêneve. Foi um sucesso, muita repercussão, tanto ele como Fabiano Guimarães, que é aqui de Campina Grande, músicos de Pocinhos como Eric Barros, também Franklin Victor. Foi um grande sucesso. E ele realizou um grande sonho, Capim, né? De ver a Torre Eiffel, né? De se abraçar com o Mickey, né? Do Mickey lá na Disney. Foi muito legal. Estou feliz por ele. E essa semana eu aproveitei o Capim para dar né? A brincadinha de rico, né? Diego, pai, vamos ali. O senhor nunca mais saiu de embora. Eu fui ali em Pernambuco, Porto de Galinha, João Capim deve conhecer. Conhece, João Capim? Porto de Galinha cresceu demais, pelo amor. Essa cidade aí, Pojuca. Rapaz, João Capim, só de risoto, de hotéis, sabe? Comércio, né? É um mundo, é uma loucura, né? É uma loucura. Aí eu fui conhecer a praia dos Carneiros, que eu tinha muito, aquela até igrejinha de São Benedito, né? Que eu só via na televisão, fui conhecer, aí conheci a praia do Mural, que é muito bonita também, e João Capim é uma praia que vai ser privatizada, né? Só com risoto, só com hotéis, vai ser uma praia que só vai ter acesso quem mora lá. Mudou como muda, né?
como é a via costeira praticamente lá em Natal, né? Que só quem frequenta é quem estava naqueles hotéis. Então eu conheci, né, a Praia dos Carneiros, aí Jocapim, a Praia do Mural e Porto de Galinha, que eu já tinha ido algumas vezes. Foi uma viagem. Realizei um sonho de voltar à igreja que eu me crismei. Fazia tempo que eu tinha passado lá por Itambé, né? Onde mora o Dr. Bismarck. Aí eu fui na igreja Nossa Senhora da Conceição. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai morou um ano em Itambé. Eu me crismei lá, né? 9 anos de idade. Meu padrinho, lembro demais, padrinho médio, dono de um moinho. Eu jogava 54 anos depois, eu entrei na igreja, né? E quase, ela mudou muito pouca coisa. É a igreja que fica no centro de Itambé, que faz fronteira com Pedra de Fogo, né? Então eu voltei lá à igreja, realizei esse sonho, né? Porque eu me batizei em Bananeiras, me crismei e fiz primeira comunhão lá a primeira comunhão foi em Alagoa Grande, mas eu me crismei, crismei, primeira comunhão, tudo lá em Cuité. Lá em Cuité, não, em Itambé. Aí morei muitos anos em Alagoa Grande, né? A minha vida, meu pai é agente fiscal, né? Se mudava de 6 meses, morei em 14 cidades. Sei que eu terminei, né? Casando em Pocinhos e trabalhando e vivendo aqui em Campina Grande, depois de tanta rodada, né? Por aí. Cida, esposa de seu Luiz Augusto, em Bodocongó, na escuta. Agradecer de Maurício Lopes em Lagoa Seca. Dudinha está acompanhando nosso programa também. São muitas mensagens. Dudinha, boa tarde, Bira. Tenho acompanhado seu filho no show da Suíça, fantástico. Obrigado, meu irmão. Ele manda aqui um convite. A Câmara Municipal de Lagoa Seca, em parceria com a Associação dos Agricultores Familiares do Sítio Pai Domingos, convida a Vossa Excelência, Vossa Senhoria, para a audiência pública que será realizada dia 13 de setembro. No capítulo dia 13, hoje são 11, Então, vai ser quarta-feira, às 2 da tarde, nas dependências da Associação para tratar de assuntos de segurança pública na região. O presidente da Câmara, Fabiano, vai estar presente com os vereadores, né, com a autoridade da polícia aí. E aí vai ser lá em Pai Domingos. Amanhã a gente reforça aqui o convite, tá? Dudinha, Alvinho, campeonato, falando aqui Alvinho, Dudinha participa de tudo, né? E também mandou o convite lá de Pai Domingos. Abraçar o nosso deputado Fábio Ramalho, né? Nosso abraço aos secretários de Anca, de Márcio Angel, de Irã, de Lili, a todos aí de Lagoa Seca na sintonia do nosso programa. Maciel Gonçalves da Silva do Sítio Retiro, um abraço. Queria agradecer demais, muitas mensagens. Jonathan, tá ouvindo nosso programa também. Jonathan Capim, conhece Jonathan, né? Trabalhou aqui muito tempo na Rádio Caturité, começou por aqui, né? Jonathan repórter, né? Menino bom, né? Trabalhador, inteligente. Ele tá em outros meios de comunicação, né? Na Correio, né? Mas ele veio quando participa aqui, né? Daquele momento da açaí, né? Ele é muito legal aquilo ali. Você faz propaganda, né? A Rádio Caturité, né? Do supermercado Açaí. Mas vamos lá. Então, muitas mensagens chegaram. Jocapim, a gente tem uma participação aí, até para eu respirar aqui um pouquinho também, do vereador Alexandre Pereira. Ele está indignado porque na Câmara agora está proibido de se ler, de se falar na palavra de Deus, assim, Jocapim? Porque assim, muitas sessões começam com um provérbio, né? Com a palavra bíblica. E agora, uma lei, Jocapim, a justiça proibiu, né? E Alexandre Pereira, que é evangélico, né? Mas os católicos também não entenderam porque a justiça proibiu de que usassem a palavra de Deus na abertura da sessão. Vamos ouvir aí o que é que disse Alexandre Pereira, vereador de Campina. E acabo de receber uma informação muito atual, quentinha, saiu às 10h30, de uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que foi ajuizada pelo Ministério Público no ano de 2014. Vejam só o tamanho do absurdo que estamos vivendo. Cancelando uma das resoluções da Câmara de 2014, que determinava que todas as sessões fossem abertas em o nome de Deus. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Pois bem, a ação do Ministério Público foi julgada procedente, determinando a Câmara Municipal de Campina Grande que a partir de então não será mais usado o nome de Deus e nem tampouco lido o texto bíblico
Meu Deus, aonde nós estamos chegando? Será que não podemos mais ler o texto bíblico na tribuna da Câmara? Enquanto vereador cristão evangélico de Campina Grande, irei me posicionar contra a esse fato tão lamentável. Não poderemos mais falar no nome de Deus, nem nas ruas, nem nas casas legislativas, pelo Brasil afora. Vou continuar lutando em defesa da fé, em defesa daquilo que nós cremos. Nós não podemos nos acomodar com isso que está ocorrendo em nossa cidade. O poder legislativo é um poder livre, é um poder independente. Vou ler melhor essa decisão judicial e depois eu possa trazer mais informações para vocês. Rapaz, eu também fiquei sem entender. O que é Jacapim? Em nome do Pai, vamos iniciar a sessão em nome de Deus, né? Normal, né? Eu, quando chego aqui na Rádio Caturité, Jacapim, já é praxe, fazer, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A gente pede essa bênção, essa proteção. Aí na Câmara não pode mais, não. Meu Deus. Pensa numa coisa que a gente não assimila esse tipo de situação. Eu quero saber o que é que atrapalha, né? Ou o que prejudica. Nada, né? É normal. Vamos lá. O Senado faz isso, a Câmara dos Deputados, né? Eu observo isso sempre, né? Várias câmaras fazem isso. O dia está acontecendo sessão na Câmara Municipal de Pocinhos. Abraçar nosso presidente Carlos Eduardo Câmara Menezes Duda. Está comandando uma sessão lá. Queria mandar abraço para Paulinho Rocha, vereador, está aniversariando hoje, meu amigo Paulinho. Paulinho, Deus te abençoe, com muita saúde e muita paz. O vereador Paulinho Rocha, hoje é aniversário dele, né? Que Deus possa abençoar e protegê-lo. Então a gente tem aqui só 2 minutos, só queria mandar um abraço para o presidente da Câmara, Fabiano Ramalho Lagoa Seca, que acompanha nosso programa. Amanhã tem sessão da Câmara de Lagoa Seca, né? O presidente da Câmara, Demar lá de Manguape. Demar do Mangal, campeão da Câmara de Lagoa de Roça, amanhã tem sessão à tarde na Câmara de Lagoa de Roça. Abraçar Nino Leonardo lá em Oliveira, presidente da Câmara. Nosso abraço a Duda de Pocinhos, nosso presidente Serginho de Puxinanã, nosso presidente Fagner Júnior, né, lá do município de Montadas, nosso presidente Ricardo Luciano de Queimadas, nosso presidente Marinaldo Cardoso de Campina Grande, nosso grande presidente, professor Rio de Caturité, professor Jurema, né? Presidente da Câmara, né, do nosso amigo Jurema Barreto, presidente da Câmara de Barra de Santana, nosso presidente Fernando Aires, né, de Boa Vista, Marinaldo Cardoso, né, presidente da Câmara de Campina Grande. Amanhã tem sessão também na Câmara de Campina, a de Queimada sempre é a quinta-feira. Eu estou até com resumo de várias matérias da Câmara de Queimadas, né, dos vereadores. Queria mandar um abraço para Fernando Aires de Boa Vista também, todo sábado tem sessão. Nino Leonardo, né, esse jovem presidente da Câmara também do município, né, de Oliveiras. E eu queria, João Capim, lembrar que amanhã eu vou trazer aquele tema aqui no programa, João Capim, sobre Setembro Amarelo, né, prevenção ao suicídio. Amanhã quem vem ao nosso programa é uma pessoa ligada à Secretaria, né, da Assistência Social de Campina Grande. Quem vem amanhã é Vicente, né, Pedro Vicente, da Coordenadoria de Saúde Mental da Prefeitura de Campina Grande. Então amanhã Pedro Vicente, da Coordenadoria da Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Campina Grande, vem ao nosso programa falar desses assuntos, ansiedade, depressão, né? Porque o Setembro Amarelo é de prevenção ao suicídio. Pedro Vicente amanhã vai conversar aqui conosco no Caturité, nos municípios. A gente tem uma agenda de entrevista para essa semana também, né? E vamos trazer secretários, vereadores, prefeitos. Esse é o papel do Caturité no município, né? O porta-voz, né, das comunidades. Queria abraçar todos que estão na companhia. Ricardo Vaqueiro e Eliane acompanhando nosso programa toda a tarde. Zé Carlos na Casa da Cidadania, Sandro Luz na Serra do Maracajá, Maurício Lopes, né, que sempre está ligado no programa lá em Lagoa Seca, Maurício e Marcelo, né? A todos vocês que mandam mensagens, Geraldo Claudino Lagoa Seca, mandar um abraço para José Corrêa, né? E dona Judite, Antônio Corrêa e dona Nené, meu amigo Josevando Guimarães lá em Pocinhos, um abraço para Josevando, para Lindalva, a esposa dele, para a família toda, o meu carinho, meu abraço para todos vocês. A gente está concluindo o programa de hoje. Foi um programa muito legal, essa entrevista muito importante com o nosso secretário Félix Araújo Neto, deu um show aí, né? Mostrando as grandes obras que Campina Grande, né, está sendo palco nesse momento, trabalho do prefeito Bruno Cunha Lima. Até amanhã.